Fala aí, meu respeitável povo. Muito boa sexta-feira pra vocês. Vou começar respondendo as perguntas. Quando eu abri a caixinha lá no Instagram, eu já disse que eu não assisti o documentário do Barcelona na Amazon Prime ainda. E eu já vou começar falando sobre isso. Antes, isso aqui vai ser um vídeo longo. Se vocês puderem curtir isso aqui e se inscrever no canal, quem não for inscrito, mas quem normalmente acompanha por aqui, faz favor, porque me ajuda muito. E no final eu vou pedir de novo. E pode ser que no meio eu peça de novo, porque vai ser longo mesmo. Tô pensando em fazer cortes desses vídeos respondendo perguntas, porque fica muito longo. Algumas pessoas me sugeriram. Falem aí também se vocês são a favor do corte ou não. Enquanto eu vejo que eu sou a favor de fazer com o microfone ligado, tá ligado. Tá tudo certo. Então vamos lá. Não assisti o documentário do Barcelona e por quê? Não assisti porque eu tô um pouco cansado de mais um documentário sobre clube, sobre jogador e tal. Todos que eu vejo eu acho ótimos. Gosto de todos, acho que não teve nenhum que eu não gostei. Não assisti todos, saem demais, saem muitos documentários sobre clube, sobre jogadores, sobre competições, sobre uma porrada de coisa. Eu acho que é muito importante que eu assista jornalisticamente, porque hoje as histórias, os bastidores estão muito nesses documentários. Mas eu não assisti por cansaço. E outra coisa, é reviver uma história que eu meio que já sei, né? Que eu vivi essa história aqui e tal. E foi uma história muito cansativa. Então, não é uma coisa que eu quero ligar a televisão um dia à noite, abrir uma garrafa de vinho e assistir como se fosse uma série qualquer. É trabalho. Então, acho que eu vou assistir durante o dia, mais concentrado. Quando eu tiver. Foi uma semana muito movimentada também, por conta do Pelé e tal. Então, quando eu tiver mais. Ontem, né? Mas saiu acho que anteontem. Então, quando eu estiver um pouco mais tranquilo, eu vou assistir porque eu preciso. E aí eu faço um vídeo aqui pra vocês, tá? Dando minha opinião sobre isso. Mas era por isso. Uma porrada de gente me perguntou. Já viu me perguntando antes. Desculpa. Eu abri a caixinha. E tá aí, porque eu não assisti. Muito documentário sobre esse tema. Conheço muita gente que fez esses documentários e tal. E é um pessoal que trabalha bem, então nada contra os documentários ou as pessoas, é problema meu mesmo. Ó, tem uma aqui do Pedro HPP10. Acha que o Barcelona precisa contratar algum jogador nessa janela de transferências? Cara, eu acho que o Barcelona precisa, já precisava antes e continua precisando de lateral direito. Quando o Koundé pode jogar por ali, é excelente. Se o Barcelona puder montar uma defesa sempre de Koundé, Ronald Araújo e Christensen, é ótimo. Christensen. E o lateral esquerdo, aí eu acho que pode ser até um pouco mais ofensivo, pode ser o Jordi Alba. Pra mim tá bem montada. O problema é esses desfalques na defesa e o Koundé tem que jogar no centro da zaga, que é onde ele gosta mais, mas eu acho que ele rende melhor na lateral. Mas precisa de lateral direito e precisa urgentemente de um 5. Vai ter pergunta sobre isso mais pra frente, eu vou falar, mas Barcelona tá passando da hora e eu não consigo entender a insistência em renovar e renovar e renovar com o Busquets. Está passando da hora de ter um jogador definitivo para essa posição. Alain Moreira 0604. Marcelo, será mesmo que o retorno do Messi ao Barcelona é impossível? Cara, impossível até ele assinar com o Paris Saint-Germain e até ele falar que nunca mais volta, não, mas é bastante improvável. Ninguém acredita nisso, nem ele. Vai renovando com o Paris Saint-Germain ano a ano. Porque ele voltar para o Barcelona hoje significaria ter que mais uma vez reconstruir o clube, as expectativas que iam ser criadas, iam esperar o Messi de algum tempo atrás e ele já não vai mais ser esse cara, né? Então é muito mais fácil ele estar num clube já ajeitado, que tenha jogadores como Neymar e Mbappé que precisam de títulos e tal, e ele estar ali, do que ele voltar para ser o salvador da pátria aos 35 anos de idade. E ainda podendo arranhar a imagem que ele construiu aqui. Então, não acho que é correto para ele voltar, não acho que é saudável para a relação dele com o clube, e acho que ele faz muito bem em não voltar ao Barcelona. Rafael Demer. Como é que é? Rafael Demeter K.O. O nome do cara é assim. E acho que deve ser um sobrenome. É porque, como é tudo junto, talvez seja tipo Demi Terco. Mas tá escrito Rafael Demeter K.O. Eu não tenho nem medo de cair em pegadinha, porque se tiver caído, não entendi. Meter K.O. Fala, meu respeitável. Queria saber quando e como decidiu que seria jornalista esportivo. Cara, quando eu tinha 12 anos, eu morava num prédio que tinha quadra e eu comecei a escrever um jornalzinho sobre o prédio. Porque eu gostava muito de jogar futebol, eu já sabia que eu não era bom bastante pra jogar. E aí, só que eu escrevia bem, eu lia bastante, eu lia muito jornal. E eu adorava ver futebol e imitar os narradores, os comentaristas, essas coisas e tal. Então, quando eu tinha 12 anos, eu já decidi o que eu queria. Foi aí. Paulo Cavalcante, na verdade é o Cavalcante Paulo. Com um jogo sem bola, você acha que é possível o PSG ser competitivo com 7 só marcando? Tá falando aqui que os 3 da frente não marcam, né? Não, não dá.
A questão é que esses três demoram a recompor, mas especialmente o Neymar e até o Mbappé, mas menos o Mbappé, muito mais o Neymar, depois de um tempo recompõe. Inicialmente a transição defensiva, né, como está na moda falar os termos e tal, e acho que estão corretos. Inicialmente a transição defensiva do Paris Saint-Germain é bastante ruim, porque realmente faltam jogadores. Quando eles não estão muito bem posicionados em campo, é muito fácil sair jogando contra o PSG e deixa um time bem menos competitivo mesmo. Então, se o time não se fecha bem, ou se o adversário consegue rodar a bola de um lado para o outro e esses caras vão sair perseguindo os jogadores para cá e para lá, você tem muito conforto para atacar. E aí depende que na área, os dois zagueiros, o goleiro do Paris Saint-Germain, estejam muito bem para bloquear chutes, porque você vai gerar muita situação que o adversário consiga finalizar. É um time bem menos competitivo, sim, se defender com três jogadores menos. Tem um aqui do Dudu Araújo R. Você acha que o futebol ofensivo está ultrapassado para torneios de tiro curto? Defender é mais fácil. Não acho. Não existe uma. Assim, defender é mais fácil, é verdade, mas não acho que o futebol ofensivo esteja ultrapassado. O futebol defensivo é uma resposta ao futebol ofensivo. Eu não sei se eu selecionei aqui alguma pergunta também sobre times defensivos ganharem Champions e tal, ou é mais fácil ir longe na Champions. O Liverpool é um time ofensivo, chegou à final de todos os torneios na temporada passada. O Manchester City é um time ofensivo e domina o seu país e chegou à semifinal da Champions e sabe-se lá como perdeu. O Bayern é um time ofensivo e ganhou Champions tem pouco tempo e sempre está brigando. O Real Madrid não é um time defensivo, eu acho que é um time que se adapta. O Real Madrid do Ancelotti, o Real Madrid do Zidane era um time que tentava atacar mais. Esse do Ancelotti se adapta mais e na Champions se defendeu mais. Então, não acho. Não acho que o futebol ofensivo é menos competitivo que um futebol que responde, né? O defensivo que responde ao futebol ofensivo, não. Tem uma pergunta aqui de mulher. Já teve umas 3 seguidoras que mandaram mensagem que eu não respondo perguntas de mulheres. É porque é difícil de achar. Meu público é muito mais masculino, então não é nada contra seguidoras, absolutamente nada. É simplesmente porque, proporcionalmente, eu tenho muito mais perguntas de homens. Então, só por causa disso, tem uma que é da Vitória Pereira. Xavi disse que Pedro e Gavi são melhores do que ele e Iniesta na mesma idade. O que você acha? Eu acho que ele está completamente correto. Xavi e Iniesta demoraram até sair da casca, até virarem jogadores importantes, virarem titulares, fazerem 50 jogos por ano. E o Pedro e o Gavi estão fazendo isso bastante antes deles. A questão é que depois que eles saíram da casca, depois que eles viraram titulares e tal, eles viraram referência e ninguém no mundo conseguia pegar eles. Não sei se Pedro e Gavi vão ter a velocidade de saída sim, mas eu não sei se eles vão ter a curva de evolução que Xavi e Iniesta tiveram depois, sabe? Então não sei se eles vão estar melhor do que eles aos 20, não é sinal de que sejam melhores do que eles aos 25 ou aos 30. Se for, o Barcelona tá feito, porque tem meio campo para mais de 10 anos. Mas eu não sei se a linha de evolução deles vai ser como a do Xavi e do Iniesta. Pedro AA. Oi, Beckler. Feliz ano novo. Trata bem os fãs LGBT? Cara, eu tento tratar bem todo mundo, independentemente de ser LGBT ou não e tal. Tenho bastante público LGBT, QI+. E absolutamente nada contra. Me tratam bem, são respeitosos, me elogiam. Então, tudo a favor, nada contra. Mas tento tratar bem todo mundo, independentemente de orientação sexual. Gabriel Kufner. Dybala ainda tem bola? Cara, o Dybala tem bola, mas a questão é quando, né? Porque se machuca muito e é muito irregular. E a posição dele no campo é uma posição que já não está existindo tanto. O Dybala não é um 10, ele é um segundo atacante e os times hoje dificilmente jogam com 2 atacantes. Então, não é um jogador de explosão, não é um jogador de força, é um jogador que tem que se diferenciar exatamente pela técnica que ele tem, mas que não é tão diferenciado assim. Então ele fica num limbo entre não ser um meia, não ser um atacante, não ser um ponta e não ser tão bom tecnicamente para não ser nada disso. O Messi, por exemplo, hoje não é nada disso. O Messi hoje é um segundo atacante, só que ele é bom o suficiente para fazer os outros jogarem e para ele conseguir render também. O Dybala não é bom o suficiente, como o Messi, para jogar numa posição que praticamente não existe. Adeilton Freitas 9. Simplesmente estão tocando o pau no Messi por suas poucas palavras sobre o Pelé. O que você acha disso? Eu vi que o Zidane também fez um post de poucas palavras. Cada um sente do seu jeito. Tem gente que realmente não sente nada, tem gente que não tinha relação com o Pelé, que entende a importância dele pro jogo, mas que não tem uma ligação sentimental e que faz algum post simplesmente por respeito, nada mais do que isso. O Messi sempre foi um cara de poucas palavras. Não é possível que as pessoas não entenderam que o Messi fala pouco até hoje. Outra coisa é quando morre o Maradona, né? Que é o cara que inspirou ele, não sei o quê, que é os argentinos, é um deus lá e tal.
Então, se ele falasse muito, certamente iam falar que ele estava querendo aparecer. Aí se ele não fala nada, falam que ele não fala. Então, como diz aqui na Espanha, barra livre, né? Tem para tudo. Tem para todos os gostos. Eu acho um absurdo criticar o cara porque ele falou, ficar fazendo contas de quantos caracteres um usou, quanto o outro usou, como se isso valesse mais. Então, Paulo Egídio RS. Admiro muito o seu trabalho. Muito obrigado, Paulo. Qual a sua avaliação sobre o Grêmio contratar o Luis Soares? Vai render? Abraço. Pô, tinha algumas perguntas sobre o Luis Soares, por isso eu selecionei. Eu vou querer assistir todos os jogos do Grêmio que ele tiver. Eu acho que é muito interessante. Não esperem o Soares de alguns anos atrás. O Soares de 18 e 19 e 19 e 20 do Barcelona já foi diferente. E aí você pega o de 2020, 2021, de 2021 e 2022. São momentos diferentes também. É um cara que dá pra ver que temporada a temporada ele tá jogando cada vez menos, consideravelmente menos. Então se espere menos do Luis Soares. Agora, é muito bom dentro da área o que chegar. Ele tem muita capacidade de marcar e tal. É que fisicamente tá caindo e isso afeta o técnico também, né? Não tem capacidade de se antecipar um zagueiro, não tem força pra correr e pra chutar, não tem impulsão, enfim, não tem muitas coisas que são capacidades técnicas, mas que você precisa do físico para desempenhar. Eu acho que o primeiro ano ele tende a corresponder melhor do que o segundo. Acho que fez 2 anos de contrato, né? Então, sei lá, você espera 20 gols numa temporada, 25 gols. Eu acho que no primeiro ano ele deve cumprir, ele pode cumprir. No segundo ano vai ser mais difícil. E é por isso que os caras velhos gostam de fazer contratos longos, né? Porque eles sabem que é difícil entregar a longo prazo, então se eles conseguirem garantir um segundo ano de um bom contrato, é melhor do que um só. Pedro Morandi, existem lojas do Real Madrid em Barcelona? Tem uma loja, que eu saiba, talvez tenha mais, mas tem uma loja no centro da cidade. Nas Ramblas aqui de Barcelona tem uma loja do Real Madrid, que é uma muito boa estratégia, porque tem turista às vezes que vai para Madrid, não quer comprar alguma coisa lá, porque depois vem para Barcelona e o voo sai daqui, então não quer ficar andando com mala pesada, ou que esquece de comprar em Madrid, ou que não vai a Madrid, que simplesmente vai fazer uma viagem que vem a Barcelona. Então é uma estratégia completamente correta que se tenha. Além da loja do Real Madrid, eu acho que no aeroporto tem também, agora estou na dúvida. Mas além da loja do Real Madrid, tem tanto de loja da Adidas, né? E tem nos shoppings também produtos e tal do Real Madrid. É a estratégia que se tem que ter mesmo. Tem que ter esse tipo de estratégia de ter uma loja em outra cidade, né? Que seja uma cidade rival. O Barcelona agora fez uma loja em Madrid também, porque gera consumo. Tem uma outra do Pedro Morandi que eu achei interessante. Se eu acho que o Abel Ferreira se encaixaria bem em praticamente qualquer clube europeu. Não acho que se encaixaria bem em qualquer clube europeu. Eu acho que o Abel Ferreira tem um estilo de jogo, pelo menos que eu vi dele no Palmeiras, mais reativo, né? Ele não é um cara que posiciona muitos jogadores no campo de ataque, que o Palmeiras vai rodar a bola de um jeito que vai envolver o seu adversário, que vai ser um futebol irresistível e sensacional de assistir. É extremamente eficiente. É tão eficiente que conseguiu terminar o campeonato passado com mais gols do que qualquer outro. Rouba muito bem a bola, é muito organizado, ataca de forma muito organizada. Então, assim, as coisas têm início, meio e fim. É um time muito coerente. E eu acho que isso é uma vantagem muito grande no futebol brasileiro, que às vezes é muito aleatório. E por isso ele consegue fazer tantos gols, e por isso ele consegue impor um volume, e acho que por isso ele consegue ganhar os jogos. Mas isso é praticamente o básico aqui. Não é que eu estou dizendo que ele seria um técnico qualquer na Europa, mas as grandes vantagens de ser coerente, de ter início, meio e fim, de ser constante, de ter volume, boa parte dos times daqui também tem. Então eu acho que ele poderia treinar times com essa filosofia de jogo, que querem ser mais reativos, que querem se organizar melhor na defesa e explorar o que o adversário der de brecha, que vão ser times que vão reagir ao que o adversário vai fazer, que vai preparar o seu jogo pensando mais no adversário do que em si próprio. Então, times que pensarem assim, eu acho que ele pode treinar. Times de ponta, não sei. Eu acho que ele tem capacidade para chegar em um time de ponta e montar um bom time. Mas currículo para chegar aqui logo para um time de ponta, acho que ainda não, porque vem pouco aqui o futebol sul-americano. Mas capacidade, não sei, para treinar a Inter de Milão, para treinar o Tottenham, para treinar o Chelsea, o Atlético de Madrid, eu acho que ele tem. Mas qualquer time não, tá? O que você perguntou do qualquer time. O Barcelona, o Bayern de Munique, o Manchester City, esses times que querem jogar a outra coisa, até o Paris Saint-Germain, que querem jogar mais ofensivamente, que querem propor o jogo, que querem dar as cartas da partida, que querem que o adversário se preocupe muito em como vai armar o jogo por conta do que você sabe fazer. Isso eu acho que ele não tem perfil, não é capacidade, tá? Acho que ele não tem perfil para esses times.
Gustavo Faria, como foi a repercussão da morte do Pelé aí em Barcelona? Cara, aqui eu participei de dois programas de rádio, Tu Dirás e o El Monde Raku, os dois da Rádio Raku, que é a maior rádio daqui, e de um programa da Gol TV, que é televisão aberta de esportes aqui. E são as três aqui em Barcelona. E todos comparando muito Pelé e Messi, quem foi maior, quem é que foi melhor, esse tipo de coisa. A coisa tá indo muito por aí, sempre com muito respeito ao Pelé, mas falando dos feitos que ele teve, que ele conseguiu, e tentando comparar com hoje em dia os que o Messi conseguiu também. Assim tá a repercussão por aqui. E é claro que falando que ele era um jogador à frente do tempo, fisicamente muito bem capacitado para exercer as coisas que ele queria fazer dentro de campo e tal. Então, tá indo por aí a coisa. Gui Carvalho. Quem seria a melhor escolha para substituir o Busquets, levando em conta as finanças do Barça? Mais ou menos voltando lá à primeira pergunta, né? Cara, levando em conta as finanças, não pode ser o Frank de Jong, porque levando em conta as finanças, o Frank de Jong tem que sair o quanto antes do clube, pelo que ele ainda vai receber nos próximos 1 ano e meio. Então, se pudesse vender ele nesse mercado de inverno e economizar 1 ano e meio de salário do Frank de Jong, era o mundo ideal. Não levando em conta a questão econômica, eu acho que o de Jong tem que jogar mais ali. Por mais que eu não tenha me convencido, ele não é um 5. Na seleção da Holanda, por exemplo, jogam dois volantes, ele é o volante pela esquerda. Isso dá a ele a capacidade de não receber muito de costas, recebe mais de lado para arrancar, receber de costas e jogar de costas é muito difícil, tem que girar, tem que dar passe de primeira, tem que dar passe de volta para zagueiro sem poder errar força e direção do passe. É muito mais difícil jogar de 5 do que quando você joga com dois volantes. E ele faz muito bem a função quando jogam com dois volantes. Ah, então por que o Barça não joga com dois volantes? Porque aí você sacrifica Pedro ou Gavi. E aí é claro que você tem que maximizar o jogo dos seus bons jogadores e não tirar um desses dois caras para ajustar ali ao jogo do De Jong. E se você joga com é, dois volantes e um meia, você ainda tem que ter esse meia, né? A figura desse meia central e tal. E aí os seus pontas que ficam abertos e que tem a ajuda dos dois meias e até de um meia só, cara, desestrutura tudo que você quer fazer no ataque. Então acho que não tem que se adaptar a ele. Levando em conta a situação econômica, eu acho que o Nico não deveria ter saído e deveria ter começado já a jogar essa temporada no lugar do Busquets para testar e ver se é bom bastante. Eu acho que poderia ser. Não como o Busquets, um jogador como o Busquets não sai todo dia, mas que pudesse substituir. E acho que precisa. Cada vez mais que eu vejo, é, fisicamente está ficando muito para trás. A última 1 temporada e meia do Busquets fisicamente muito complicado. Acho que depois que o Messi saiu, o Busquets perdeu uma importância muito grande que ele tinha de encontrar o Messi entre linhas, igual ele fazia muito bem. Os lançamentos e os passes dele para o Messi, a forma dele ativar o Messi era muito importante. Depois da saída do Messi, ele perdeu essa importância. Tem outras. Acho que ele organiza muito bem a saída de bola do Barcelona e faz com que o time não perca tantas bolas, que tenha mais volume de jogo, que empurre o adversário mais para trás. Mas desde a saída do Messi, cada vez eu vejo menos o Busquets como um jogador tão importante, tão intocável no Barça. Tem do Clayton Borges perguntando sobre o Gakpo. Tinha uma porrada de gente perguntando. O que você acha do Gakpo no Liverpool? E o que você acha desse mercado de inverno para os europeus? O mercado de inverno aqui normalmente é pouco movimentado, porque é um mercado para correção de rota, né? O certo do mercado aqui é planejar um time a partir do verão. Eu acho o Gakpo uma muito boa, porque é bom jogador, porque é novo, porque chegou por um valor até barato, né? Se a gente for pensar, menos de 40 milhões de libras para o que se está contratando os jogadores e tal, para um cara novo é muito bom. Tem que ver esses caras que saem da Holanda, dos Países Baixos, porque toda hora sai muita gente dali que faz muito gol, que dá muita assistência e tal. Mas é porque é um futebol onde é uma liga onde saem muitos gols e que os times dominantes como Ajax, PSV e Feyenoord fazem muitos gols e dominam muito realmente os adversários bastante mais frágeis. Então, o parâmetro simplesmente de campeonato holandês é menor. Foi bem na Copa, então realmente mostra em um outro contexto capacidades. Agora, o Liverpool fica com 6 atacantes, né? Tem Salah, Darwin, tem o Firmino, que ainda tem contrato, Luiz Dias, Diogo Jota e o Gakpo. Me parece que a contratação dele é porque o Darwin Núñez não deu o resultado imediato que se esperava. Não é que tem que desistir do Darwin, que tem que vender, que não presta, mas acho que esperavam um impacto imediato que não deu, então tenta mais uma contratação para suprir isso. Além do que, com a saída do Mané e com a lesão do Luiz Dias, faltou velocidade, né? O Salah já não é mais tão rápido como antes, o Darwin Núñez é mais faixa central de campo do que lado, embora jogue também do lado. Então, a lesão do Luiz Dias evidenciou que o Liverpool tinha essa lacuna de um jogador mais veloz para jogos de ida e volta.
jogos que tá meio partido, que não tem meio campo, que se recupera muito a bola, e o Liverpool gosta desse tipo de jogo. Acho que o Gakpo pode ser interessante. Tem uma aqui do Mate Gomes. Já recebeu proposta para trabalhar em veículos espanhóis com eles? Já. Eu fui comentarista de televisão aqui 2 ou 3 anos. Fui comentarista da TV Espanhola, da TV3 também. São 2 TVs públicas. Comentei Copa América na TV3. Então, não só recebi, como aceitei convites. Grandes Stifler. Até dei um zoom na foto pra ver se era o Stifler de American Pie. Não é. Foi uma decepção pra mim, porque ia ser legal se fosse. Alguma chance do Xavi ser o maior ídolo do Barça caso comece a vencer vários títulos? Não. Não vai conseguir passar o que fez o Messi. Você pode até daqui a pouco somar os títulos aqui e ali, ele vai ganhar em números, mas em sensações, não. Davi Silva. Aceitaria trabalhar como técnico? Aceitaria, mas eu tenho que estudar pra isso. Não é porque eu faço o videozinho aqui que eu entendo alguma coisa, gente. O nível de informação, a capacidade de processar as informações e de trabalhar com elas que os técnicos têm, eu não passo nem perto. Tenho total consciência, e para mim é muito difícil fazer críticas às vezes, porque eu tenho total consciência que eles sabem muito mais e sabem muito melhor. Eles sabem mais em quantidade e em qualidade do que eu. Então, de vez em quando, tem que botar os pés no chão e entender o nosso lugar. Gostaria de trabalhar, quero trabalhar dentro de um clube de futebol, quero trabalhar com futebol, quero aprender, mas primeiro aprendo, depois me arrisco a fazer, né? Ricardo J. Silva, 5. És mais chegado a qual clube português? Abraço de Portugal e obrigado pelo incrível conteúdo. Pô, Ricardo, muito obrigado. Eu não tenho um clube de preferência, eu gosto do que tá jogando bem. E assim, é simplesmente porque eu gosto de bom futebol. Essa temporada do Benfica tá incrível, tenho gostado de ver o Benfica. É prazeroso ver o Benfica jogar, porque compete bem, porque joga bem. Ver como chegou bem o Enzo Fernandes, ver como o Gonçalo Ramos apareceu bem, a grande temporada que tá fazendo o Rafa Silva, o David Neves começou bem também, João Mário. Acho que entrou nessa dinâmica positiva dos caras e estava jogando bem também. O Grimaldo cresceu. Enfim, apareceu o Antônio Duarte, né? Antônio Silva, o zagueiro. Praticamente todo mundo jogando muito bem. Mas já teve época que o Porto estava bem, que eu gostava de ver o Porto. O Sporting até foi campeão recentemente, jogava um futebol atrativo também, mas com mais constância Benfica e Porto. Mas assim, eu não tenho um clube de preferência em Portugal, não. Ricardo Santos, 25-27. Xavi como técnico junto ou até mais com esse Barcelona? Eu não entendi. Eu selecionei aqui porque na hora eu acho que eu tinha entendido e agora não. Xavi como técnico junto ou até mais com esse Barcelona? Fica aí o questionamento para vocês. É a pergunta do Ricardo Santos 25-27 para todo mundo. Xavi como técnico junto ou até mais com esse Barcelona? Sem nenhuma vírgula. Cada um responde o que quiser. Junto, continua ou até mais? Tchau. Será que é isso? Xavi como técnico junto ou até mais com esse Barcelona? Será que é o que eu quero que ele fique ou que ele vá embora? Eu quero que ele fique, pelo menos que o trabalho tenha continuidade e tal. E outra coisa, se o Barcelona desistir do Xavi, todo esse modelo do Barcelona você vai apostar em quem a partir de agora? O Xavi só não é a reencarnação porque tá vivo, mas o Guardiola. Então, se não der certo com o Xavi, depois de ter tentado tanto aqui e ali e tal, o Barcelona fica meio sem rumo. Então, acho que tem que insistir mesmo. Se acredita tanto no modelo, tem um cara que sabe mais do modelo do que todos. Então, ou você para de acreditar no modelo, faz uma reflexão e muda a sua forma de ser e muda a sua personalidade, ou você vai com um cara que conhece tão bem o modelo. Outra coisa é que ele consiga aplicar bem o modelo. E eu acho que em alguns momentos ele consegue mais do que outros. Por exemplo, no início do ano, acho que ele foi muito bem até o meio do ano. Agora que ele ganhou mais jogadores, eu acho que o time não evoluiu tanto como eu pensava que podia. Mas se alguém conhece, é ele. Daniel Colares. Quais as chances reais do Flamengo contra o Real? Só uma coisa que eu já falei aqui, vou falar de novo, não é nem pra te corrigir, tá, Daniel? Normalmente não é contra o Real, é contra o Madrid, porque Real aqui é a Real Sociedade. Eu já expliquei isso em outro vídeo. Tem Real para todos os gostos aqui, toda comunidade autônoma, que é como se fosse todo estado, tem um Real. Tem o Real Espanhol, tem o Real Múrcia, tem o Real Valladolid, tem o Real Madrid, tem o Real Mallorca, tem o Real Betis Balompié, tem a Real Sociedade, acho que o Cádiz é Real Cádiz. Então, simplesmente como curiosidade. E eu acho que o Flamengo tem muito boas chances contra o Real Madrid,
pela importância que cada um dá. Vai ser em fevereiro, o Real Madrid vai estar envolvido em Liga dos Campeões, vai jogar contra o Liverpool. Essa temporada, o Barcelona está dando luta em La Liga, porque em outras o Real Madrid até teve um pouco mais de tempo e de espaço para se dedicar ao Mundial. Tem Supercopa da Espanha, tem Copa do Rei, calendário pesadíssimo em fevereiro. Então não sei qual é a importância que o Real Madrid vai dar ao Mundial. O Flamengo é bom time, tem bons jogadores, tem jogadores capazes de competir. E a questão é a mudança de técnico, né? Vamos ver como é que o Flamengo do Vitor Pereira vai ser. O Flamengo do Dorival Júnior, acho que teve grandes momentos e bons momentos, nunca teve maus momentos, teve grandes e bons. E agora do Vitor Pereira a gente não sabe. Vai ter pouquíssimos testes, uns campeonatos, jogos de campeonato estadual e o Palmeiras na Supercopa. Tem chances reais, tá? Eu acho que assim é 60-40 Real Madrid. Um pouco por capacidade dos times e muito por motivação dos times. As coisas se equilibram. Igor Serão, você é reconhecido nas ruas de Barcelona? Muito pouco, de vez em quando. Normalmente por brasileiros. Fui fazer cobertura aqui da final da Argentina, 3 pessoas me reconheceram no bar. Uma brasileira e 2 espanhóis. Mas eu não sou muito não. No Brasil até mais. E me surpreendi, fico sem graça, fico tímido. Mas no Brasil mais do que aqui. Aqui pouquinho. Vinícius Otério. Tô indo para Barcelona em janeiro. Qual lugar que não posso deixar de ir? Cara, vai em Montjuïc. Tanto no complexo esportivo, no castelo de Montjuïc, no estádio olímpico, na fonte mágica. Tudo de Montjuïc é muito bonito. E vai no bairro do Borne também. Muito bonito. Passa pelo Passeio de São João, desce, Arco do Triunfo e entra no bairro do Borne, porque é um bairro muito legal. Já tem quase meia hora, hein, meu povo? Vocês curtam isso daí. Se você não curtiu ainda, esse vídeo vai ser autodeletado. Leonardo Assis 12. Por que a torcida argentina é mais apaixonada por futebol que a brasileira? Eu não acho que seja mais apaixonada, acho que demonstra mais. Tem formas de demonstrar paixão diferentes. Os argentinos cantam e expressam mais que os brasileiros. Não sei se isso é ser mais apaixonado. Não sei se existe um apaixonômetro. Mas eu acho que a maneira de ser do povo, a maneira de ser das pessoas, a maneira de viver o futebol faz com que uns sejam mais expressivos do que outros. Leonardo LLSM. É peladeiro? Joga em que posição? Se deu uma nota de 0 a 10. E tem mais perguntas sobre isso. Eu selecionei essa do Leonardo, mas tiveram umas outras 2 ou 3 se eu jogo futebol e tal. Cara, jogo cada vez menos. Eu não tenho gostado tanto quando eu tenho jogado. Não tenho me divertido tanto jogando futebol igual me divertia antes. Eu gostava de jogar no meio. Nunca gostei de ser atacante, porque joga de costas e toma muita porrada. E jogar na defesa não tem graça, né? Pô, o legal é fazer gol. Então eu gostava de jogar no meio. Porque eu gostava de recuperar a bola, de arrancar com espaço, de correr. Cara, uma nota de 0 a 10 pra peladeiro eram entre 6 e 7. Eu era bom, assim. Normalmente eu escolhia time, eu era o primeiro a ser escolhido. Não era um 10, eu acho que passava longe disso. Mas, pô, um 7, tá ok, porque eu jogava. Nos últimos 2 anos eu devo ter jogado 2, 3 vezes. O negócio agora é pádel. Daniel FP Rocha. Você que mora na Europa, acha que os europeus subestimam o Pelé por ele não ter jogado aí? Acho. Acho que eles não entendem o contexto de que nos anos 60 não era tão importante vir para a Europa. Os grandes brasileiros estavam no Brasil, os grandes argentinos, tirando de Stefano, né, que estava aqui no Real Madrid, estavam na Argentina. Não se ganhava tanto mais dinheiro aqui, o Santos fazia essas excursões e tal, que o Pelé ganhava o dinheiro suficiente para não precisar vir para a Europa. Então, não era tão importante vir para a Europa como é hoje. Até porque na Europa não estava o centro do futebol. Dependia das ligas. Porque a Copa dos Campeões, por exemplo, era só dos campeões, né? Não jogava nem o vice. Então, assim, não tinha tanta integração entre os países. A Espanha era a Espanha, a Inglaterra era a Inglaterra, a Alemanha era a Alemanha. E era um futebol bem mais rudimentar, bem pior. As ligas aqui hoje são tão boas pelos estrangeiros que vieram para cá. Pela abertura, pela democratização cultural dessas ligas e tal. E o que os estrangeiros aportaram a elas. Então, acho que existe sim esse preconceito. Não sei se é um preconceito, se subestimam, mas eu acho que eles veem o Pelé de uma forma diferente. Pô, não jogou aqui, então será que era tão bom assim e tal? Sem entender esse contexto todo. Luiz Gabriel Bebê. Será que você tem algum nome com B? Tipo Barbosa? Ou é porque a sua namorada te chama de Bebê e você criou um nome Luiz Gabriel Bebê? Pra você é difícil passar o fim de ano longe dos familiares? Abraço do Paraná, Marcelo. Muito obrigado, Luiz. Um abraço pra você também. Mandar um abraço pro seu Osiris, né, do Paraná Te Abraça. Jornalista que sempre falava isso nas entrevistas.
Cara, pra mim é difícil passar o final de ano, assim, eu não ligo muito pras datas, então é difícil estar longe da minha família simplesmente. Mas o final de ano é uma época que minha família se reúne muito, que todo mundo tá junto e que fazem festa legal e tal. Então é chato. Mas já tô acostumado. Não sofro por isso. Sofro por não estar, mas não por ser fim de ano. Alex Bruno, porque tem dois X e depois tem dois U's. Você acha possível o Barcelona ser vendido, entre aspas, para alguma empresa? Não, o Barcelona não tem nenhuma intenção de se tornar uma SAF ou uma meia SAF. Por exemplo, o Bayern de Munique tem 25% das ações dele divididas entre Adidas, Audi e Allianz, se eu não estou enganado. O Barcelona não tem intenção de fazer isso. O que o Barcelona está fazendo é vender coisas do clube, né? Então, o que o Barcelona está fazendo, por exemplo, é vender a mesa, vender o sofá, vender a televisão, vender a estante, que é essas palancas que ele está ativando. E não vender o clube, mas vender coisas do clube. Quando ele vende os direitos de TV, ele não está vendendo o Barcelona, ele está vendendo uma coisa que o Barcelona tem, de valor. Mas ele não está vendendo o clube. O Bayern de Munique tem 25% da casa do Bayern de Munique é dessas empresas. O Barcelona não tem intenção de fazer isso. O Barcelona tem a intenção de continuar sendo o clube dos sócios para toda a vida. P. Parente. Deve ter primo pra caramba. Você poderia comentar um pouco sobre essa reconstrução do Milan? Acho que é pouco falado no Brasil. Cara, posso comentar um pouco, não muito, porque eu acho que eu não tenho capacidade para comentar muito. Tá mais organizado, financeiramente está mais estruturado, conseguiu esportivamente montar um bom time de futebol, e eu acho que dessa reestruturação toda, o que eu acredito mais é a reestruturação econômica do Milan, porque cada dia muda de dono, de presidente, de grupo e tal, não sei o quê. Mas esportivamente conseguiu ir montando uma base, né? Achou o Theo Hernandes um bom lateral, aí achou o Rafa Leão um bom ponta, aí achou o Tonali e Benacer dois bons meio-campistas, aí achou o Tomori um bom zagueiro, aí já tinha ali o Calabria na direita, aí chegou o Giroud, porque o Ibrahimovic não joga, aí a posição de ponta direita ainda tá meio vaga, que de vez em quando é o Messias, aí de vez em quando é o Castilheiro, aí de vez em quando é o De Ketelaere, o Saelemaekers, enfim, tiveram bons goleiros, né? Donnarumma e agora o Magnan. Então a reconstrução esportiva, eu acredito. Eu não sei se vai voltar a ser um grande europeu que vai brigar com os que brigam hoje, porque aí depende da liga. A capacidade de ganhar dinheiro do Milan na Itália é muito menor do que a dos ingleses, nem se fala, de qualquer inglês, mas também de Real Madrid, de Barcelona, e de Bayern e de Paris Saint-Germain. Então, a capacidade de ganhar dinheiro, de reter os bons jogadores, de contratar, de brigar no mercado é muito menor. Quem tinha essa capacidade na Itália até pouco tempo era a Juventus, que entrou numa espiral de dívidas, que acho que vai ser difícil também sair em curto prazo. Mas a liga italiana precisa crescer. Venda de direitos de televisão, exploração de patrocínios e tal, para que esses clubes possam voltar a competir. Senão, vai ser uma reconstrução de mercado interno, que vai brigar na Itália, mas que na Europa, para brigar, vai ser um ano ou outro. E não vai ser constantemente chegando, como era o Milan, que a gente conhece aí, o segundo maior campeão europeu. E o Milan tem o problema do estádio. E o Milan tem um problema do estádio, que a Clara tá falando aqui, que é um problema que acho que vai ser resolvido em algum momento, né? Que Milan e Inter vão construir um novo estádio, então vão conseguir explorar mais e ganhar mais dinheiro com ele, mas não é um estádio dele, vai ser um estádio compartilhado com seu maior rival. Vê que o Real Madrid está acabando de fazer o dele, que o Barcelona nesse ano começa a fazer o dele novo também, e é a maior fonte de renda dos clubes. Eu sei falar com mais detalhes do Barcelona. O Barcelona ganha 170 milhões de euros por temporada com o estádio. É mais do que cota de televisão, é mais do que patrocínio, é mais do que todo o resto. Então, que as pessoas vão ao seu estádio, que consumam na sua loja, que vão nos seus bares, que comprem o ingresso, que a média de público seja muito alta, tudo isso é muito importante. E compartilhando o estádio com a Inter, você imagina que para ir no museu, o Barcelona chegou a ter quase 2 milhões de visitantes no museu por ano. E o ingresso custava 30 euros. Então você pega 1 milhão e 800 mil pessoas com 30 euros, cara, dava quase 60 milhões por ano só de entrada no museu. Se você compartilha o museu do San Siro, do novo San Siro, sei lá como é que vai chamar, com a Inter, você corta isso pela metade. Então, e eu não sei se vai ser deles o lucro, se vai ser da prefeitura, de quem é que vai ser as receitas da exploração do estádio. Então é um problema sério. Além de liga, de patrocínio, de contrato de televisão, ainda o problema do estádio, é verdade. Helena PS Maria, Abel Ferreira seria um bom nome para a seleção? Seria. Na ausência de Ancelotti e de Guardiolas e Klopp e tal, acho que seria sim um bom nome, conhece o contexto brasileiro,
conhece os jogadores, já está muito bem adaptado ao Brasil. Não faz um jogo, como eu estava falando aqui anteriormente, que seja o meu favorito, mas é bastante eficiente. Eu acho que pode ser bom e agradável de ver também. Não acho desagradável, eu só acho que não é um jogo de protagonismo. Talvez até pelas peças que ele tem em mãos no Palmeiras, ele se adaptou a isso e ele acredite em outro tipo de futebol. Mas acho que sim, seria um muito bom nome para a seleção brasileira. Carol Malheiro, sim, eu selecionei algumas mulheres de propósito para equilibrar. Do que você mais gosta em Barcelona? Pensa em algum dia voltar para o Brasil? Não penso em voltar para o Brasil, mas também não fecho portas se tiver que voltar, nenhum problema. O que eu mais gosto em Barcelona é a capacidade de me locomover muito rápido de bicicleta e tal. É uma cidade que não é grande, que eu rapidamente estou nos outros lugares de bicicleta, que ainda faço exercício e tal, coisa que eu gosto. E que se locomover de bicicleta te dá muita oportunidade de ver a cidade, coisa que no ônibus e no metrô muitas vezes você não tem. É a coisa que eu mais gosto. Além assim da integração cultural, isso aqui é uma cidade que está em 2 países, né, que está na Catalunha e que está na Espanha. 2 línguas, muita coisa diferente, forma diferente de ver o mundo. É uma cidade muito bonita, muito, muito bonita, que cada vez mais privilegia as pessoas e não os carros. Então o estilo de vida de Barcelona eu gosto muito. Salve, Caslu. Salve, Caslu. Você faz ativação muscular antes de treinar pesado? Não. Eu faço um treino aeróbico, tipo um HIIT, faço 10 minutos de esteira e depois mais 10 de remo de bicicleta, ou 12 minutos de escada e depois mais 10 de elíptico, faço alguma coisa que movimenta bastante e sobe batimento, mas ativação muscular, que é tipo fazer um mini treino antes, né? Um mini treino de musculação mesmo antes, eu não faço. Mas eu faço essa ativação cardio, que é porque depois os batimentos seguem muito altos e o metabolismo, consequentemente, segue muito alto durante o treino de musculação, que faz o treino render mais. Então, é a minha tática de fazer um aeróbico, que eu não gosto de longo, então eu faço bem puxado, assim, de 20 minutos para queimar bastante, e depois eu faço musculação 35, 40 minutos. Fica uma horinha. Com mais uma vez uma dica fitness no final, que eu tô deixando, todo vídeo agora tá virando isso, tem uma dica de musculação no final. Acaba o vídeo de hoje, meu povo, quase 40 minutos. Muito obrigado para vocês que conseguiram chegar até aqui. Teve alguém que me mandou mensagem ontem, eu preciso arrumar a casa, então faz uns de 2 horas, porque é Réveillon, vou ter que arrumar a casa para todo mundo. Assiste 3 vezes, que você consegue. Falando sério, muito obrigado, tô pensando em fazer cortes aqui com algumas coisas para ir soltando no final de semana e durante a semana. Não sei se vai ser dessa vez ainda, mas vai ser da próxima, até porque é sexta-feira, amanhã é Réveillon, e vocês já sabem que é para perder completamente a linha, absolutamente. Se eu ver algum comentário sóbrio aqui, eu vou apagar e vou reportar também para o YouTube como abuso. Então vocês façam o favor de se lançarem em 2023 e depois aguentar as consequências dessas más decisões. É o que eu espero de vocês. E se vocês fizerem qualquer coisa ao contrário, vocês vão me decepcionar. Porque é o que eu espero fazer. De sábado para domingo, perder completamente a noção da realidade de quem eu sou. Se vocês não fizerem algo parecido, vocês estão me decepcionando. Valeu, meu povo. Um beijo para vocês. Bom final de semana. Um ótimo 2023. Muito obrigado pela companhia em 2022. Vocês foram muito importantes. Eu adorei fazer isso aqui em 2022. E vou adorar fazer em 2023 também, porque o retorno de vocês é com muito respeito, é com muito carinho e pra mim a coisa mais legal de tudo. Tirando que eu monetizo os vídeos e dá uma receita boa também. Valeu, gente. Tchau.